Amém. Glória a Deus. Pai Celestial, nossa alma tem sido redimida, Pai, porque a palavra, que é a vida, que é o sangue, tem sido aplicado em nosso coração, Pai, nesse tempo do entardecer, Senhor. E estamos aqui nessa noite, Pai, porque sabemos, Senhor, que há uma caminhada para cada um de nós, Pai. Desde que aceitamos a fé, Senhor, fomos batizados em Teu nome, Pai. O diabo nos cirandou muitas vezes, Pai, porque ainda não sabíamos realmente a nossa posição, ainda estávamos numa fase de gestação, Senhor. Mas chegou um tempo onde nós nascemos, Pai, e agora há um tempo onde queremos chegar à maturidade, Senhor, chegar à estatura de um varão perfeito, Pai. E pedimos, Senhor, que Tu abençoe nossos corações nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, e a todos os que estão nos acompanhando também nesta noite, na transmissão. Que o Senhor Jesus abençoe cada um de vocês, né? O pastor está de viagem, ali juntamente com o pastor Samuel Roldão, ali próximo a Londrina, e então não pôde estar aqui hoje, mas amanhã estará aqui para a ministração da ceia do Senhor. E também temos as irmãs que chegaram de Porto Alegre, né? A irmã Sandra, a irmã Ana Lídia e a irmã Rosane. São bem-vindas no nosso meio, né? Deus abençoe as nossas irmãs que estão conosco. Vamos ler Romanos 7. Romanos, capítulo 7. Uma afta na língua, está um pouco... Algumas palavras eu posso dar umas comidas aí, está um pouco difícil de falar. Vamos falar sobre esse tema ali, ó, que vocês estão vendo. O casamento do Cordeiro tem vindo. Verdade? Amém. Agora tem uma grande interrogação ali. Como chegar a ele? Essa que é a parte que cabe a nós, né? Ele tem descido para casar, para coroar as eras. Mas agora há algo individual, cada um de nós. Como chegar a esse casamento? Amém? É sobre isso que eu queria discorrer nessa noite. Vamos ler Romanos 7, a escritura que o irmão Brana tomou para ler, para pregar a união invisível da noiva. E era como que uma profecia, Paulo falando aqui, nessa escritura, para o dia que nós estamos vivendo. Romanos 7. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas morto o marido está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for do outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei. E assim não será adúltera, se for do outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Porque, quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, obravam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Amém. Podeis assentar, irmãos? Então, como eu anunciei, vamos discorrer um pouco sobre o casamento do Cordeiro tem vindo e como chegar a ele, ao casamento.
individualmente falando. Gostaria de tomar algumas mensagens do nosso profeta para nos fundamentar, porque sempre há pessoas que nos ouvem e nós estamos vivendo numa hora onde as nossas palavras devem ser muito bem fundamentadas, porque há muitas pessoas nos ouvindo, muito nos ouvindo de bom grado, e outro nos ouvindo para tentar nos pegar também algumas palavras. Não somos tão infantis para não saber que isto acontece, né? Sempre é assim. E eu gostaria então de tomar aqui. O profeta pregou uma mensagem intitulada Casamento do Cordeiro, 21 de janeiro de 1962. E nessa mensagem, ele diz assim, só uma frase aqui: o casamento do Cordeiro tem chegado, e sua noiva tem se aprontado. O casamento do Cordeiro tem chegado. Nós sabemos que em 1962 ele estava pregando isso. E nós que estudamos a mensagem, nós também sabemos que Deus veio lidando com o profeta no ministério dele, do profeta que Deus lhe deu. E Deus veio se revelando para ele. Então, nós que estudamos a mensagem, principalmente os pregadores, eles têm que também ser atentos ao crescimento, por assim dizer, ou à plenitude da revelação que veio vindo no ministério do irmão Branham. E aqui ele estava dizendo que o casamento do Cordeiro tinha chegado. E nós sabemos que 1963, quando Cristo desce, a palavra em plenitude, a pedra de coroa, o anjo forte, o Filho do Homem envolto numa nuvem, todas essas escrituras, Apocalipse 10 e Lucas 21, 27, nós sabemos que a palavra desceu em plenitude, né? Então ele desceu para casar-se, para unir-se, né? Por isso que o irmão Branham estava dizendo aqui, o casamento do Cordeiro tem chegado. E eu gostaria de começar também provando sua palavra, essa de capa azul, porque tem duas mensagens com esse título, né? Essa aqui, o irmão Branham já estava lá em 64. Os selos já tinham sido abertos, né? E ele, então, estava provando sua palavra. Uma das mais sobressalentes que o profeta pregou, né? Porque você encontra o próprio irmão Branham falando de algumas mensagens que ele pregou e que ele mesmo achou muito sobressalente, né? Ele tem mensagem que ele diz a inspiração foi muito tremenda e eu gostei à medida que eu estava trazendo, porque na verdade ele era uma trombeta e ele sabia quem estava por trás. Por isso às vezes ele diz, eu às vezes na plataforma digo coisas que é contra o meu próprio entendimento do que eu pensava. Mas quando a inspiração vinha e Cristo estava ali trazendo a palavra, então William Branham saía de lado. Por isso que ele diz, os meus melhores sermões que eu preguei foi quando William Branham saiu de lado e Cristo pôde trazer a palavra. Então havia coisas que ele dizia que era contra o seu próprio entendimento, ele falava. Mas quando ele ia buscar aquilo depois, ele via que aquilo era conforme a palavra de Deus, né? E ele diz aqui, provando sua palavra, parágrafo 211, ele diz, ele estava nos pés em Lutero, nas coxas em Wesley, falando da estatura, da obra-prima sendo restaurada, né? Nos ombros, em Pentecoste, nos pentecostais, foi a era de Laodiceia. Ele está vendo o que eu quero dizer?
Ele é a cabeça. E você tem uma parte que une isto. Essa hora em que estamos vivendo agora. Não a parte dos pés, não a parte da coxa, mas não a parte do ombro, mas a parte do pescoço. Está isso certo? Por isso, quando o irmão Branham desenhou a estatura de um varão perfeito, e você vê que entre a era de Laodiceia e a pedra de coroa, há um espaço ali. Né? Há um espaço que ficou aberto para que a pedra de coroa pudesse encaixar. Agora você tem que entender, nós entendemos que quando ele fala pedra de coroa, dependendo do lugar, ele está se referindo à palavra, a Cristo que veio. Em outro lugar, ele está se referindo à sua vinda física também para o encontro nos ares. Então aqui ele está falando que haveria uma parte do pescoço que une a cabeça. É essa a parte do corpo. Os que dormem em Jesus, Deus os trará com ele. A trombeta de Deus soará e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Está certo? Amém. Veja, você torna-se parte daquela palavra. Você torna-se parte dele. E você toma o nome dele para reconhecer isto. Veja, você é colocado ali, batizado no nome dele, no corpo dele. Ó, você está nele. Você é a parte dele, porque você era parte do pensamento dele antes da fundação do mundo. Então ele estava mostrando aqui que nós estávamos agora na parte do pescoço, que ia unir ao cabeça, né? Que é Cristo. Na página, no parágrafo 221, vamos lendo aqui para nós termos uma compreensão bem clara. Agora, depois de 1900 anos, como as eras da igreja passadas, veja, as eras da igreja passadas, haviam passado as eras da igreja, né? E todas as coisas que ele profetizou, de Lutero, de Wesley, acabamos de estudar isto, e vimos isso desenhado. E a lua desceu, e isso foi desenhada, e o Senhor desenhou isso no quadro aqui para nós, e mostrou. E ele próprio desceu e confirmou isso como sendo correto. Estava falando da mão que escreveu na parede, desenhou quando ele pregou as eras. Estava falando da lua, onde foi tomada aquelas 7 fotos e a 7ª era negra. Então tudo isso estava vindicando que as eras tinham passado. Depois de 1900 anos, estamos no fim da era de Laodiceia. E ele prometeu em Lucas 17:30 que esse Filho do Homem, ele prometeu isso, seria revelado nos dias como foi em Sodoma, sobre a terra. Ele fez isto? O profeta está perguntando, ele fez isto? Amém? É. Ó, ele fez isto? Isto tem que ocorrer? Ó, é impossível. Agora, lembre-se, ele veio em 3 nomes, o Filho do Homem, o profeta, o Filho de Deus, o Espírito, o Filho de Davi para o milênio. Mas, no entremeio, esta conjunção, agora, de acordo com suas próprias palavras, no dia quando o Filho do Homem será revelado. Bem? Revelar-se como? O quê? Não o Filho de Deus, Filho do Homem. Nós já falamos muitas vezes, vocês sabem que o Filho de Deus é Deus na forma do Espírito Santo que trabalhou durante as eras. Mas quando ele veio em uma carne, profeta, então, ali voltou o ministério do Filho do Homem. Né? Revelar-se de modo diferente. Agora, o que faz isto? Malaquias 4, exatamente certo. Veja, o Filho do Homem se revelará. Não em enormes denominações e coisas assim, como temos tido no decorrer das eras, mas ele se manifestaria como Filho do Homem novamente, para manifestar Malaquias 4, num profeta. Né? E nesse dia vos enviarei o profeta Elias, e ele converterá o coração dos filhos, a fé dos pais apostólicos, distante de todo esse denominacionalismo.
e voltarão à palavra original para juntar aquela árvore noiva nos últimos dias que ele prometeu. No entardecer haverá luz. Veja, ele está formando o corpo, mas a mesma cabeça que estava aqui no Oriente está aqui no Ocidente novamente. Haverá luz no entardecer. O mesmo Jesus que estava lá no Oriente, que é a cabeça, estava agora aqui no Ocidente novamente. Bem? É o Filho do Homem que está se revelando no mesmo poder que ele era. Bem? Não através da era da igreja. Não. Não através de justificação, santificação, todas essas coisas. Não, não. Mas o Filho do Homem. E quem é o Filho do Homem? A palavra. Amém? Então nós temos que entender que o Filho do Homem é a palavra. Né? Então é a palavra que estava aqui, ele, em forma de palavra, agora, se manifestando em um vaso profeta. Então o Filho do Homem é a palavra. Amém? Aí cai por terra todo o entendimento que muitos dizem que o Filho do Homem era só a revelação dos segredos do coração. Não. O Filho do Homem é a palavra. Amém? Aquele era o sinal do Filho do Homem. Né? O sinal do Messias. Agora, continuemos. E ele terá uma noiva pronta nos últimos dias. Amém? Ele terá uma noiva pronta nos últimos dias. Não, espera aí. Deixa eu... Não era bem aqui, mais aqui. Vamos aqui, bem devagar. Agora lembre-se, não era Jesus aquele que conversava com Abraão lá. Veja como nós temos que ter um entendimento espiritual. Por que não era Jesus? No outro lado, nós sabemos que era Jesus, porque o irmão Branham diz que era Jesus em todos os profetas. Né? Agora nós temos que entender que aqui ele está falando de Jesus, aquele que foi formado no ventre da Virgem. Né? Aquele corpo. Não era aquele corpo que estava ali, porque ele não existia naquela forma física. Aquilo iniciou no ventre da Virgem. Né? Não era Jesus aquele que conversava com Abraão lá, que podia discernir os pensamentos na mente de Sara atrás dele. Esse não era Jesus. Ele ainda não tinha nascido. Né? Mas era um homem em carne humana que Abraão chamou de Elohim, o grande todo-poderoso. Mostrando. E Jesus disse, como foi nos dias de Sodoma. Agora, observe bem. Nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem, quando o Filho do Homem se revelar. Não mais como uma igreja. Não mais nas eras da igreja. Não. Veja, não mais. A noiva é chamada agora. Veja, naquele dia o Filho do Homem se revelará. Para quê? Irmão Brando interroga, para quê que o Filho do Homem vai se revelar nesse dia final? Que Jesus falou. Para ligar a igreja à cabeça. Unir o casamento da noiva. O chamado do noivo virá diretamente através disto. Disto o quê? Do quê? Veja, é importante nós lermos as mensagens, não mais ler como um jornal. Porque quando eu vinha a mensagem, eu lia como um jornal. Mas hoje, com os olhos da revelação, nós já lemos ela pausadamente. Você observa cada vírgula, você observa cada ponto. Por isso, eu hoje não consigo mais ler uma mensagem rapidamente. Eu não consigo mais ler de uma forma, numa leitura dinâmica, porque há muitas coisas em um parágrafo como esse aqui, você estudando em sua casa, você vai ver tantas coisas. E então ele diz, quando o Filho do Homem descer, o chamado do noivo virá diretamente através disto. Quando o Filho do Homem descer e vier em carne humana para unir os dois. Amém. Então, quando ele viesse em carne humana.
E ele veio em carne humana. Amém? E então essa descida dele em carne humana no profeta era para unir os dois, a igreja ao cabeça, a Cristo. Então essa era a missão dele, apresentar Cristo para nós, unir, fazer essa igreja chegar a uma unidade, a um casamento aqui. A palavra se tornando carne. Unir. E então, e os dois se unem. Para que isso seja feito, será necessário a manifestação da revelação do Filho do Homem. Não um clérigo. Eu não sei, você está vendo o que eu quero dizer? Amém. Veja, é o Filho do Homem, Jesus Cristo, que descerá em carne humana entre nós e tornará a sua palavra tão real que unirá a igreja a ele, como sendo um, a noiva. E então ela irá para o lar, para a ceia das bodas. Amém. Ela já está unida. Veja, nós vamos para a ceia das bodas. Amém? Então, esse Filho do Homem, esse Jesus vindo em carne, ele mesmo viria usando um profeta para unir essa igreja a ele mesmo, porque ele é a palavra, para que então, através dessa descida dele, no profeta, e agora levando essa noiva a uma união com ele, a um casamento, então ele mesmo possa levar essa noiva para embora dessa terra. Por isso é que o irmão Branham diz que o sétimo selo, entre Apocalipse 9 e Apocalipse 11, era o sétimo selo. E esse era o sétimo selo, é o período dele no Filho do Homem, é o período dele na noiva agora, e então é a saída dela dessa terra para ir encontrar com ele mesmo. Então é tudo ele que faz. É ele que desce, é ele que une ela a ele em forma de palavra, para que então ela possa ver ele na sua forma corpórea. Então é tudo ele fazendo todas as coisas. Por isso que é o mesmo Senhor que desceria com alarido. Amém? Para unir, para casar, se tornar um. Ela já está unida. Veja. Nós vamos para a ceia das bodas. Não para as bodas ou encher a carne, aquela ceia lá que eu falei esses dias dos poderosos, que ele está falando aqui, que também há uma ceia ali para isso. Apocalipse 21. Apocalipse 19. Há uma ceia onde aquele anjo, dentro do sol, chamou todos para vir comer a carne dos poderosos. Porque há uma grande batalha do Armagedon se aproximando. E então haverá uma ceia onde eles comerão a carne dos poderosos. Por isso ele está dizendo aqui, meio em reticência, vocês vão ver, não a ceia para as bodas, encher a carne, de toda a carne dos poderosos, porque as bodas do Cordeiro chegaram. Mas o arrebatamento é ir para a ceia das bodas. Quando a palavra que se une com a pessoa, os dois se tornam um. E então, o que faz isto, então? Manifesta o Filho do Homem novamente. Não os teólogos da igreja, o Filho do Homem. A palavra e a igreja se tornam um. Seja o que for que o Filho do Homem tenha feito, ele era a palavra. A igreja faz a mesma coisa. Amém? Então, o Filho do Homem que viria em carne humana. Por isso diz que o mensageiro, esse mensageiro teria o ministério da pedra de coroa. Teria a infabilidade da palavra. Por quê? Porque não seria ele, seria Cristo nele agora. Por isso, se você põe a estatura de um varão perfeito, você vê a pedra de coroa ali em cima. Mas agora, ela desceu. A palavra Cristo desceu em sua plenitude. Amém? Sim, Senhor. E então, o Filho do Homem une o corpo ao cabeça. O casamento. Então, está muito claro que o casamento é aqui. Não é verdade?
Está muito claro que a palavra tem vindo em sua plenitude. E agora nós, como indivíduos, a pregação da palavra está levando nós a nos tornar um com esse Cristo. Porque quando o irmão Branham estava pregando isso aqui, você e eu não tínhamos sido chamados ainda por essa mensagem. Mas quando nós fomos chamados e viemos e somos batizados, e somos santificados, e viemos ao novo nascimento, e crescemos e estamos indo para a estatura de um varão perfeito, então esse é o casamento que está acontecendo agora. Por isso é que somente irão no arrebatamento aqueles que chegarem à estatura de um varão perfeito. O Mambrana diz que o arrebatamento não é para pessoas apenas nascidas de novo. Veja, irmão, então nós temos uma mensagem urgente para pregar para o povo. Deus tem uma mensagem urgente ao redor do mundo. E a mensagem está sendo proclamada. Por quê? Porque nós, como indivíduos, temos que chegar a esse casamento agora. Quando o último eleito chegar a essa unidade perfeita com Cristo, então o arrebatamento virá. E então Cristo virá em sua forma física para levar essa noiva a encontrar-se com ela. Então é um grande plano. Então há algo para nós. Por isso não é apenas pensar o casamento veio, então tudo está bem. Sim, ele veio para casar, mas agora a questão é como eu posso chegar a me tornar essa unidade perfeita com ele. E isso é através da palavra. Então, essa é a forma de nos chegar a nos unir com ele. Por isso é que uma pessoa que não aceitar a palavra, decidir a mensagem, porque a mensagem é Cristo, ele nunca poderá ir no arrebatamento. Ele pode ser uma pessoa maravilhosa, ele pode ser uma pessoa boa, ele pode estar num sistema, ele pode ser um homem santo, ele pode ser um salvo, sim, mas ir no arrebatamento é para um grupo especial, é para um povo especial, predestinado por Deus, para uma noiva que vai chegar à unidade perfeita com ele. Se eu não for isso, mas Deus terá alguém, Deus terá uma noiva ao redor da terra que chegará a isto. Mas eu estou lutando cada dia para chegar a isso, você está. E a palavra está aqui para nos levar a essa união perfeita com Ele. Amém. Aleluia. Vamos mais um pouco. Casamento e divórcio. Você sabe que o irmão Branham pregou o casamento e divórcio em fevereiro de 65. Ele pregou escolhendo uma noiva em abril de 65. E ele pregou a união invisível da noiva em novembro de 65. Primeiro ele prega casamento e divórcio. Deus se divorciou da era de Laodiceia. Porque eles, antes de chegar ao casamento com eles cometeram adultério espiritual, fornicação. Antes de se tornarem um com a palavra, eles se denominaram, então eles não puderam chegar ao casamento. Porque Deus enviou o irmão Branham, o profeta, para eles. Eles foram os que receberam. E se eles tivessem realmente caminhado como mensageiro nas 3 etapas do seu ministério, eles seriam a igreja que teria chegado à maturidade. Por isso o irmão Branham diz que os pentecostais foram os maiores beneficiados da primeira e a segunda puxada. E a igreja deles cresceu aos milhares, porque eles deram boas-vindas para o dom que Deus enviou para eles. Eles criam em cura divina, e eles patrocinaram o profeta. E o irmão Branham mandou em torno de 500 mil para as Assembleias de Deus, porque os convertidos eram o melhor lugar que ele tinha para enviar. Era um movimento pentecostal. Mas quando eles rejeitaram, veja o que o irmão Branham diz. Agora, casamento e divórcio, parágrafo 258 ao 260. Note, ele pode repudiá-la. Porém, ela não pode repudiá-la. Ele fez isto, provou isto nos dias quando Lutero, Wesley e os pentecostais. Quando recusaram tornar-se a parte adicional dele. Recusaram tornar-se a parte adicional dele. Então ele estava em parte durante esse período. Mas quando veio a parte adicional dele, quando veio a pedra de coroa, ele em sua plenitude, recusaram-se a parte adicional dele ao ter relacionamento sexual, espiritual, para ficarem grávidas
com parte adicional da palavra. Rejeitaram essa parte adicional. Mombrana fala aqui um relacionamento sexual e espiritual. E você sabe o que isso produz, um relacionamento? Produz filhos. Mas quando eles rejeitaram isso, então o filho não está sendo gerado neles. Mas essa noiva que recebeu esse ato íntimo agora com Deus, esse ato sexual espiritual, esse filho agora está sendo formado nela agora, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Mas eles rejeitaram isto aqui. Você entende? Ela se recusou. A igreja luterana recusou que Cristo tivesse algum desejo mais com ela. Quando ele quis a santificação, era um desejo de Cristo ter algo mais profundo com a igreja luterana. Mas eles rejeitaram. E permita-me dizer isto, vão me chamar de alguma coisa de qualquer maneira. Assim é hoje, com cada uma delas. Elas falham em tomar essa palavra, elas rejeitam a Cristo. E qualquer mulher que recusa a um homem, seu filho, não tem direito de ser sua esposa. Uma mulher que recusa dar um filho para um homem, não tem direito de ser sua esposa. Por isso essas igrejas recusaram esse ato íntimo com ele, e então ele se divorciou dela, porque elas não tinham direito de ser a sua esposa mais. Você se lembra da Bíblia quando o rei casou com Esther? Porque a rainha se recusou, ele simplesmente obteve outra para si. E o que aconteceu quando ela se recusou a sair com o rei e obedecê-lo? É a mesma coisa com uma mulher que se recusa a ser esposa para seu marido. Quando Vasti rejeitou, então o rei rapidamente foi procurar uma outra, uma virgem, uma pura. Fora dali, porque Vasti representa a era de Laodiceia. E eles rejeitaram esse relacionamento mais íntimo com o rei. E então ele agora repudiou ela. E é assim é como a igreja que se recusa a engravidar na era em que agora vivemos, para produzir filhos desta era. Qual era? Da era da noiva. Da era da palavra. Nós não temos que ser. Nós temos que ser os filhos desta era, através da gravidez da palavra de Deus, para produzir um filho desta era. O filho semente, amém. Espero que você entenda. Sim. Amém. Então, havia um lá que conhecia os gostos do rei. E aquele que conhecia os gostos do rei foi o que falou para Esther como eram os gostos do rei. E então foi através daquilo de ela agradar o rei, foi que o rei se apaixonou por ela e a tomou como esposa. Mas havia alguém que instruiu a ela. E nós temos um mordomo nessa era. Nós temos um eunuco nessa era. Ele não tinha semente, ele era apenas o trombeteiro. A trombeta, o trombeteiro estava atrás. E a trombeta é para anunciar uma guerra, para anunciar alguém importante que está chegando. E ele estava com uma trombeta anunciando alguém importante, anunciando Cristo, a palavra, anunciando os selos que seriam revelados, anunciando a plenitude da palavra. E então, quando esse trombeteiro, esse eunuco, ele conhecia os gostos do rei, aleluia, e então ele está instruindo a nós hoje qual é o gosto do rei. Amém. Por isso, irmã, que você se atua como atua, porque você sabe que esse é o gosto do rei. Você sabe que o rei é a palavra. As denominações não sabem que ele é a palavra, por isso pisam a palavra. Mas nós sabemos que o nome pelo qual ele se chama é a palavra de Deus, porque seria revelado nos trovões. Amém? Então, irmão, é por isso que nós amamos a palavra. As pessoas pensam que as epístolas de Paulo, e Paulo era um que não gostava de mulheres, e Paulo falava aquelas coisas. Eles não sabem quem é a palavra. Eles não sabem que Deus é a palavra. Se eles soubessem que esse mundo será julgado por essa palavra aqui, eles pensariam diferente. Mas eles se casaram com uma denominação, procuraram outro marido, rejeitaram a possibilidade de ter esse ato mais íntimo com ele. E então é a condição que eles estão hoje.
Irmão, dá dó. Você vê pessoas caminhando, você vê os testemunhos de Jeová, e com tanto empenho caminhando e indo, para fazer o quê? Fazer prosélitos, como Jesus disse, fazer filhos do inferno 2 vezes pior. Foi o que Jesus falou lá, e é o que faz. Não leva a lugar nenhum, faz o homem pior, faz o homem mais difícil de aceitar a palavra. Entra num sistema desse, é muito mais difícil. É mais fácil um bêbado, às vezes, aceitar, uma prostituta aceitar, do que alguém que obtém esse espírito religioso. E então é muito mais difícil ele aceitar. É verdade? Veja os testemunhos de Jeová que foram salvos, que eram da mensagem. Um porque era o irmão Udes, porque o filho foi curado de paralisia. Algo grande. Então, foi algo muito grande para ele rejeitar. Aí veio o seu irmão, que era também testemunha de Jeová. E ele disse, eu vou ver o que esse homem, esse pregador fez com o meu irmão. Nós nascemos nessa denominação, esse é o caminho certo. Eu vou desafiar esse pregador. E quando ele chegou, o irmão Brana cortando a grama, e chegou o irmão Lili, irmão do irmão Wood, e disse, irmão Brana, vem aqui. E ele chegou e disse, esse é meu irmão. E ele chegou cheio de razão, pensando que conhecia muito. E o irmão Brana, no seu estilo, calmamente, ouvindo. E ele falando. E de repente o irmão Brana se virou e disse, e aquela mulher que você estava ontem, e aquele homem bateu na porta e você estava com aquela mulher, e se ela tivesse abrido a porta, você seria um homem morto. Irmão, quando o irmão Brana falou isso, ele empalideceu. Ele viu que ele estava diante de mais do que um homem, ele estava diante de Deus. E então, quando ele viu que havia um homem que podia desvendar o segredo que ninguém sabia, e ele era um homem casado, estava com outra mulher, mas ali diante de Deus, Deus desvendou aquilo e ele foi salvo. Amém. E ele era um daqueles que estava no barquinho quando o peixinho, e pegou o peixinho e jogou no rio, ali morto, e a presença de Deus desceu e trouxe o peixinho à vida. Ele era um deles. E então depois veio o velho falou, agora é comigo, agora eu vou acertar. Esse homem está descarrilhando minha família. E chegou o velho Wood e disse, agora é comigo. E o velho chegou muito bravo. E o irmão Brana disse, vamos pescar amanhã? E então eles saíram para pescar. E o irmão Brana disse, olha, a coisa não vai estar boa. Você vai pegar um peixe, você vai pegar um, e você vai pegar outro, e depois daquilo lá ninguém vai pegar nada. E falou isso de antecedência. E o velho Wood pensou, eu quero provar que isso não é a verdade. E então ele chegou e o irmão Brana diz, vocês leem no sobrenatural, que aquele homem correu de um lugar para o outro, tentando pegar outro peixe, mas aquilo não foi possível, porque era o assim diz o Senhor, e era o amor de Deus para converter aquele velho Wood. Então, irmão, somente algo muito sobrenatural para trazer um testemunho de Jeová para a palavra. Não é, irmão Ezequiel? É só a palavra. E eu garanto que você teve que pregar muito para ela para desarraigar esse espírito religioso que estava ali. Mas quando o Filho do Homem libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. Então, irmão, graças a Deus. Então nós vemos que esse espírito religioso é terrível. Por isso o irmão Brana diz, é o pior espírito que tem. É o espírito religioso. Porque é o espírito religioso que crucificou a Jesus. E é o espírito religioso que está crucificando a palavra pela segunda vez novamente. E está sendo crucificada, diz o irmão Brana, nos púlpitos, quando eles invalidam a palavra para o povo, e diz que isso não foi para esse dia, e diz que isso não é bem assim, quando isso realmente é assim como diz. E então, eles estão crucificando a palavra, diz o profeta. Leia a palavra, leia a mensagem, eu acuso essa geração pela segunda crucificação de Cristo. Como é que eles poderiam crucificar a Cristo se Cristo não estivesse aqui, em forma de palavra? Se eles estão crucificando, é porque ele estava aqui agora. Amém? Aleluia. Oh, sim. Então, essa foi casamento e divórcio. Então ele pregou isto, escolhendo uma noiva, porque Deus já tinha se divorciado de Laodiceia, e então o mensageiro prega escolhendo uma noiva. A fase dele agora, a mensagem era escolhendo uma noiva. E então vem a união invisível da noiva.
Então nós fomos chamados. Quando nós fomos chamados, nós ainda não tínhamos chegado a essa união completa com Ele. Mas foi um chamado para mim e para você. Sai dela, povo meu. Foi um chamado para o êxodo. Mas esse chamado só não nos faz nos tornar um com a palavra. É apenas o batismo em seu nome. Milhares, centenas foram batizados e hoje estão no mundo. E outros chegaram à segunda etapa e voltaram. Então agora nós estamos na fase da união invisível da noiva. O profeta prega essa mensagem um mês antes dele partir, por aí mais ou menos. Ele prega a união invisível da noiva, mostrando o casamento agora. Então, Apocalipse 10. Por isso o irmão Brando diz que Apocalipse 10 foi, ou era, o 7º selo. Porque foi ele vindo para casar-se, para se unir, tornar-se um com a noiva, para que então ele possa levá-la embora daqui. Amém? Por isso o irmão Brando diz que quando o Espírito de Deus sair da terra, o juízo vai cair. Mas esse Espírito de Deus que vai sair da terra é o Espírito de Deus que está em homens e mulheres vivendo aqui. Quando esses homens e mulheres foram tirados dessa terra, então o juízo começa a cair aqui. Então, esse Espírito de Deus encarnado hoje em homens e mulheres. Então, aquilo ali foi o coroamento das eras. Foi a pedra de coroa descendo no final da era de Laodiceia. O anjo forte, pondo fim à era de Laodiceia. Espiritualmente, ela está acabada. Mas então, há o coroamento para o indivíduo. Por isso você pega, o irmão Brana pregou a estatura de um varão perfeito em 1962. Ele prega a estatura de um varão perfeito. Uma mensagem sublime, uma das maiores também. E ali então ele prega como o indivíduo tem que chegar a essa estatura de um varão perfeito. Mostrando que é algo individual. Por isso ali ele coloca as 7 eras, as 7 virtudes, os 7 mensageiros. E então, a pedra de coroa lá em cima, mostrando aquilo, mostra as eras, mostra os mensageiros e mostra aquelas virtudes que tem que estar no indivíduo. Então ali está as 3 coisas juntadas, os mensageiros. Ali está as eras, e ali está as virtudes para o indivíduo. E ali está a pedra de coroa, Cristo, para o indivíduo e também para as eras. Por isso, 63, a pedra de coroa desce, coroando as eras. Foi o final da era de Laodiceia. Então, ele desceu. Por isso, que o profeta diz, na mensagem do poderoso Deus, como eu citei aqui esses dias, que é sobre os que creem na promessa desse dia que Deus está derramando o Espírito Santo. É para os que receberem a palavra de Deus para esse dia, em sua totalidade, eles serão aqueles que poderão chegar à pedra de coroa como indivíduos, ao selo do Espírito Santo. Porque é você receber essa palavra, é que faz o Espírito Santo vir e selar você individualmente no reino. Quando você recebe essa palavra e crê nessa palavra e aceita essa palavra em toda a sua plenitude e diz, Senhor, eu não duvido de tua palavra. Senhor, se eu não entendo, eu quero que o Senhor me leve ao pleno entendimento. Mas eu não tenho nenhuma dúvida, tudo que o mensageiro falou é a verdade. Por isso, irmão, se há algo que você lê e não entende, deixa aquilo quieto por um tempo, coloque lá do lado, mas nunca coloque sua interpretação, nunca descreia daquilo, nunca arrazoe aquilo, mas creia que aquilo é a verdade, ainda que no momento você não pode entender aquilo, porque é isso que Deus deseja ver na sua noiva, na sua esposa, uma fé genuína em toda a palavra de Deus, para o dia e a hora que estamos vivendo. E quando Deus vê isso, então, Ele diz, não, eu vou te revelar lá na frente. E lá na frente você ouve alguém, você lê algo, e aquilo desvela-se para você. E aquilo se abre para você. É assim que Deus trabalha. Por isso, o profeta diz que o primeiro marido, ele tem que morrer, para que possamos casar com o segundo marido, que é Cristo. Por isso você vê no natural, quando, antes de Davi poder casar-se com Abigail, que era uma gentia, Nabal teve que morrer.
aquele seu primeiro marido, aquele homem maldoso, aquele homem terrível, ele teve que morrer. Então Davi, que era um tipo de Cristo, vai e casa-se com Abigail. Você vê então lá na frente quando Urias, o Eteu, e ele também teve que morrer para que Davi pudesse tomar a Betseba. Porque enquanto ele não estava morto, e Davi teve um ato incorreto com ela, ainda que ela se tornaria sua esposa, Davi não soube esperar. Porque Salomão veio de Betseba, e Salomão veio na vontade perfeita de Deus, porque ele representou a Jesus, ele é o filho de Davi. E então, quando Urias, o Eteu, morreu, então Davi tomou ela como esposa. E aí sim, aquele filho não morreu, que foi Salomão. Porque primeiro o marido dela deveria morrer, para que então, legitimamente, ela pudesse ser esposa de Davi. Por isso você vê Ruth também, quando seu marido Malom morreu, e a Moabita veio, e então ela veio já como uma mulher viúva, ela já estava livre, e então quando ela encontra Boaz, ele casa com ela. Irmão, quando nós morremos para o mundo, quando nós deixamos todo o pecado, toda a incredulidade, então Boaz pode vir e casar conosco agora. Sim, é nessa hora que nós estamos agora chegando, individualmente, cada um chegar a esse casamento agora. É uma questão individual agora. É uma questão de cada homem e mulher, cada pregador, cada pastor. Todos têm que chegar. O pastor não está livre, o pregador não. Pelo contrário, o pregador, o pastor é o primeiro que tem que chegar ao casamento. Senão ele não vai poder trazer outros àquele nível também de fé e de revelação e de conhecimento. Então, nós somos os primeiros que temos que chegar a isto. Mas vamos tomar agora a união invisível da noiva. Vamos ver o que o profeta diz. Vamos tomar algumas coisas aqui que ele diz. A união invisível da noiva, pregado em 25 de novembro de 65. Um mês antes da sua partida. Ele pregou isso aqui. Agora ele diz, vamos ver o que ele diz aqui. Agora, quando a noiva espiritual começa a ter um reavivamento, quando ela começa a voltar e alinhar-se com a palavra de Deus, observe então novamente, veem vocês como que as escrituras nesse tempo, haverá uma mensagem estendendo-se para se apoderar dessa noiva, apoderar-se dessa mulher, a eleita. Então haveria uma mensagem agora que sairia para se apoderar dessa noiva. E isso é o que traria para ela um reavivamento. Então, quando isso começar, é um sinal de que a palavra está se apoderando dessa noiva. Por isso é que a noiva, ela teria o seu reavivamento, porque a palavra ia começar a se apoderar dela. E então, ela ia ter o seu reavivamento, que não tinha tido até então. E aqui ele diz, e então, ela não pode se casar quando seu primeiro esposo estiver vivo, por circunstância alguma. Ela tem que permanecer solteira, enquanto seu primeiro esposo viver. E se ela cometer tal pecado, será chamada adúltera. Portanto, ao fazer isso, ela tem perdido seus direitos para com Deus e o céu. E ao fazer assim, seguro que ela o perdeu. Ela é uma excluída da economia de Deus. Sim. Agora, ela não pode estar casada com uma denominação e ser a noiva de Cristo ao mesmo tempo. Não. Ela não pode estar casada com uma igreja. Agora, recordem, você diz, bom, nós cremos nisso, porém não cremos naquilo. Se você está casada com Cristo, Cristo é a palavra de Deus. Vê? Em São João 1 diz, Cristo era a palavra viva. E ele sempre foi a palavra. Ele ainda é a palavra. E ele sempre será a palavra. Então é esse casamento que te leva a ser um com ele, com a palavra. Quando essa palavra começa a viver em você. E então isso vai te levando a uma unidade perfeita. Isso vai te mudando interiormente. Isso vai te fazendo uma nova criatura. Vai tirando todo aquele velho marido, vai morrendo completamente.
Os velhos hábitos vão morrendo, os velhos desejos vão morrendo, a velha natureza vai morrendo, toda a incredulidade vai morrendo, o ódio vai morrendo, o amor vai tomando lugar. E então Cristo vai se apoderando de você em uma forma que quando vê você chega à estatura de um varão perfeito. Porque a estatura de um varão perfeito não é no estalo assim. Tudo tem um tempo para acontecer. A estatura de um varão perfeito começa com fé. E então você nasce no reino. E é a fé de Jesus Cristo. E quando é a fé de Jesus Cristo, então, isso te leva a crer em toda a sua palavra. E então você vai edificando sobre isto até chegar à estatura de um varão perfeito. Então, é uma jornada que nós temos que caminhar. É uma jornada para cada um que vai chegando a essa unidade perfeita, a esse casamento com Cristo, com a palavra. Agora, em casamento e divórcio, quando os 7 selos foram abertos, isso trouxe a real verdade disto. Assim sendo, ao estar casado com o segundo Adão, Cristo, a palavra, por meio da morte, deves separar-te do teu primeiro esposo denominacional, porque não há nenhum deles que pode tomar toda a palavra de Deus. Simplesmente mostre-me um. Por isso é que Deus tinha que trazer uma noiva fora de todo o sistema. Por quê? Para tirar toda a influência do sistema. O problema é que muitos saem do sistema, mas tem que o sistema sair de dentro de você. O sistema tem que sair de dentro de mim. Porque às vezes a pessoa sai do sistema, mas o sistema não sai dele. Você vê isso ao redor de todo mundo e é no meio do povo da mensagem. Você vê isso nas lideranças. Você vê que homens saíram do sistema, mas o sistema não saiu dele. E no final você vê aquele velho sistema ainda aflorando. E aquilo o homem faz um sistema e tem todos eles em volta de si. Por quê? Porque o sistema não saiu dele. Mas Deus quer que nós saiamos do sistema e deixemos que Ele tire o sistema de nós. E então Ele possa ter a preeminência. Amém? Sim. Assim sendo, vocês veem, tens que estar morto a essa coisa. Agora, não estou falando apenas dessa assembleia local. Estou falando em conjunto através da nação. Sim, Senhor. A palavra. Nós estamos seguindo a Jesus Cristo. A palavra. Agora, para estar na noiva, você tem que estar de novo casado com a palavra, a qual é Cristo. Amém? Então, para estar na noiva, tem um requisito. Tem que estar casado com a palavra, a qual é Cristo. Esse é o requisito de Deus para nós sermos parte da noiva desse dia que será levada dessa terra. Sim, Senhor, estar casado com Cristo. O problema, irmãos, é que muitos têm uma visão carnal de algo espiritual. E muitos, então, não podem aceitar que o casamento é aqui. E porque eles têm uma visão carnal. Eles pensam em algo físico aqui. Quando um homem casa com a mulher e tem intimidade. Mas aqui, essa intimidade com Cristo, Ele é a palavra. É essa intimidade que Ele está tendo com a sua noiva. É esse ato que Laodiceia rejeitou. Então, por isso Ele pregou a união invisível da noiva. Mas as pessoas têm uma mente carnal de algo espiritual. E por isso, não podem entender esse casamento. E até zombo e falo coisas pesadas mesmo contra. Por quê? Porque tem uma mente carnal de algo espiritual que está acontecendo. Agora, vamos um pouco mais. Ainda na mensagem, a união invisível da noiva. Agora, Deus tem que fazer, que tem que fazer agora? Permanecer na presença do sol para ser amadurecido. Exatamente igual. A palavra que vai ser amadurecida em seu coração para produzir e viver o que nós estamos falando. Então a palavra que está em mim, em você, em forma de semente, de fagulha, essa palavra
essa que fez você aceitar a mensagem, o batismo, a unidade de Deus, um profeta, essa palavra é que tem que permanecer na presença do sol, que é a palavra, para que então essa parte da palavra em nós possa ser amadurecida e chegar à estatura de um varão perfeito. Por isso é que temos que permanecer na presença do sol para chegarmos a essa maturidade. Vamos mais um pouco. Agora, os apóstolos, esses que manifestaram a Bíblia. Aqui sai Lutero na Reforma. Isso funcionou nos seus dias. Porém, é outro dia. Agora, essa é a abertura dos 7 selos. Eu sei que sou estranho para vocês. Porém, Deus o tem vindicado tão perfeitamente para vocês. Deus tem vindicado quão perfeitamente. Sim, isso é estranho. O profeta estava aqui falando dos selos e era muito difícil para ele, porque era estranho para ele falar isso, porque as pessoas não estavam acostumadas. Era uma mensagem que estava dobrando a esquina agora. Deus tinha saído da era de Laodiceia, tinha dobrado a esquina, tinha vindo no ministério do Filho do Homem, tinha revelado-se a si mesmo. E então as pessoas não podiam entender. Por isso ele diz, eu sei que é estranho para vocês entenderem isso. Agora, temos que permanecer diante do sol. Eu ouço a vinda da cega agora. Sim, Senhor. Por isso Jesus disse que ele enviaria os seus anjos que colheriam tudo aquilo que causasse escândalo. Aquilo seria colhido primeiro. E então ele enviaria os seus anjos e colheria o trigo, a semente. Então, tudo que causa escândalo, isso será colhido pela grande coletadeira que é o Concílio Mundial de Igreja. Vai ajuntar todos eles no Concílio Mundial de Igreja. Mas a semente agora, Jesus disse que enviaria os seus anjos. E então, com rijo clamor de trombeta, para que então eles pudessem juntar essas sementes agora, para que pudesse ser amadurecida diante do sol, diante da palavra. E isto é a mensagem. Que união espiritual de Cristo e sua igreja. Agora, quando a carne está se convertendo na palavra, e a palavra está se convertendo em carne, a carne se convertendo na palavra, e a palavra se convertendo em carne. Esta é a união, este é o casamento, onde a palavra se converte na palavra. Você já era a palavra por predestinação. E agora você se converte à palavra em sua plenitude, na estação que você está vivendo. Mas realmente, desde o princípio, estava predestinado para ser um filho de Deus, para ser a noiva palavra desse dia que nós estamos vivendo. Sim, Senhor. Agora, note você que não é somente isto, mas você há de ir às bodas no céu. E está vestindo agora a roupa de bodas da imerecida graça predestinada. Uma roupa de bodas de graça, de sua própria parte merecida. O próprio Deus fez isto. Ele te conheceu antes da fundação do mundo. E assim sendo, ele pôs o anel de bodas ali, colocando o seu nome no livro. Que dia de ação de graça, aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Sim, porque nós estamos vestindo a roupagem das bodas agora. Esse é o próximo passo para a noiva. Está vestindo a roupagem das bodas agora, para ir ao encontro dele, para as bodas do Cordeiro. Amém. Agora, mais um pouco aqui. Escolhendo uma noiva. Quando vem a verdadeira palavra de Deus, nesses 7 selos, sendo vindicada e provada ser assim. Note que classe de sinal que o próprio Jesus, o Deus encarnado ali de pé em carne humana. Você diz, esse era um anjo. A Bíblia diz que foi Deus, Senhor, Deus, Elohim, ali de pé em carne humana, mostrando que ele assim ungiria a sua igreja nos dias finais. Seria Deus operando novamente em carne humana, como foi nos dias de Sodoma. Assim será na vinda do Filho do Homem. Amém?
mais uma citação. Agora, igreja, esta é a minha mensagem para vocês. Vocês que são uma união espiritual dela, palavra, que vocês estão mortos com esses velhos, para esses velhos esposos. Vocês estão nascidos de novo. Não trate de desenterrá-lo, diz o profeta. Não trate de desenterrar o velho esposo. Porque vocês estão nascidos de novo. Não, ele está morto. Se você é um cristão nascido de novo, esse pequeno germe que em ti está predestinado, a palavra vindo em palavra e em palavra e em palavra, até que chegue a estatura perfeita de Cristo. Palavra, palavra, palavra. Por isso que é a pregação da palavra que vai fazer a noiva se tornar a palavra. Sim. Isto é certo, para que assim ele possa vir e receber sua noiva. Simplesmente estamos prontos para uma coisa, isto é, a vinda do Senhor. Aí está o seu nome no livro da vida, amém? Essa palavra indo à palavra para que ele possa vir e receber ele mesmo agora em forma de palavra. Por isso a noiva, ela é uma expressão a mais dele. Ela se torna ele mesmo, diz o irmão Brando. Porque ele vem para receber ele mesmo. A palavra indo à palavra vai se tornando a palavra. Então ele vem para receber o que ele mesmo semeou. O que ele semeou lá em Éfeso, ele vem para colher agora. Ele semeou a palavra lá, pura. E ele vem para colher o quê? A palavra pura agora. Mas aonde está essa palavra pura agora? Está em homens e mulheres que estão vivendo agora, no dia final que nós estamos vivendo. Essa é a mensagem de ação de graça, diz o profeta, para vocês, para a noiva desse dia. Sim, essa é a palavra. A chuva, temporã e seródia virão juntos nos últimos dias. Todas essas coisas que nós temos visto agora. Nós estamos vivendo nos dias finais. Todos sabemos disso e estamos prontos para a vinda do Senhor. A coisa a fazer é que te separe de todo o pecado. Separe de toda coisa que pertença ao mundo. Sim, a palavra que desceu no dia de Pentecostes. Isso foi para os Pentecostes, isso agora é para a noiva. É a ida da noiva ao lar. Temos algo diferente, os pentecostais representaram isto. Não, de novo lá a casca, mas nós estamos na era da noiva, sim. Estará você preparado quando ele vier? O rapto secreto da noiva, sobrenatural. Nós estamos vivendo na era da noiva. Por isso aqui no finalzinho ele diz, a que estamos entrando agora? A outra era. Estamos entrando a era do rapto. Sim. O rapto é a vinda do Senhor. Nós estamos entrando, diz o profeta, a era do rapto, onde essa noiva seria levada agora para conhecer o segredo, o mistério da sua vinda. Como ele veio para aperfeiçoar ela, como ele veio em forma da palavra em plenitude, para que então ele possa aperfeiçoar ela para ir. Então, é a era do rapto que nós estamos vivendo. Por isso ele diz no mensagem o rapto foi posto em movimento. A vinda do Senhor foi posta em movimento. Para que então possa produzir essa noiva palavra para encontrar com Ele. Amém? Agora, deixe tomar aqui para irmos para o final a mensagem, a união, Cristo é o mistério de Deus revelado. Vamos tomar alguns parágrafos aqui e já estaremos encerrando. Olhe, o que uma vez foi o grande segredo de Deus, o grande segredo misterioso em sua mente, está agora colocado no coração dos crentes. Amém? O que foi o grande segredo de Deus, está agora colocado no coração dos crentes, porque nos dias da voz do sétimo anjo, todos os mistérios seriam revelados. Então agora isso tem que vir para o coração dos crentes agora.
está agora colocado no coração, ou seja, o corpo de Cristo. O que uma vez foi o grande segredo de Deus em sua mente, antes da fundação do mundo. Agora se manifestou. Pense nisso, está vendo? Oh, que coisa! Oh, eu estou seguro de que nós não entendemos bem. Eu não consigo ver isso da maneira como eu deveria. E eu estou seguro de que vocês não veem, estão vendo? Porém, o grande mistério de Deus, o que o Eterno tinha como um mistério, tem agora sido revelado em Jesus Cristo. Logo transmitido para a sua igreja. O que uma vez estava na mente de Deus está agora no corpo de Cristo. Jesus namorando a igreja, sua noiva, sussurrando segredos para ela. Como que ele estava sussurrando segredos para ela? Ele estava aqui no ministério do Filho do Homem, sussurrando para ela os segredos. Sim. Você sabe como você diz coisas à sua esposa. Você sabe a mocinha com que você vai se casar. Você a ama tanto e você simplesmente conta-lhe os segredos e a traz para perto de você. E você a ama e tudo, você sabe como é. Isso é o que Deus, Cristo, está fazendo para a igreja. Estão vendo? Ele a está deixando conhecer os segredos, justamente os segredos, não a essas namoradeiras. Eu quero dizer a sua esposa agora. É para a esposa que ele está contando todos os segredos para ela. E ela não será pega de surpresa, ela estará percebida. Ela é a virgem prudente, que ela vai ser pega com azeite na lamparina. E então ela vai-se dessa terra para encontrar o seu amado. Aleluia! Sim, ele está revelando isso para a sua esposa. Amém? Que é só o casamento que faz isso. Você namora uma moça, você diz coisas para ela. Você noiva, você diz coisas, mas há coisas que você não pode dizer para ela, senão sob o pacto de casamento. Então, para nós chegarmos a conhecer os mistérios de Deus para esse dia, nós temos que chegar a uma unidade com Ele, a palavra. Então, Ele vai poder sussurrar nos ouvidos de cada um, porque aqui estão os segredos, mas isso tem que ser sussurrado no ouvido de cada membro. Cada um tem que chegar a essa unidade com Ele, a esse casamento, a essa intimidade. Irmão, é por isso que sem o novo nascimento, nós nunca vamos entender a mente de Deus. Por isso, só com justificação, nós nunca vamos entender a mensagem realmente. Nós vamos ficar nos rudimentos da mensagem. Nós vamos entender santificação, nós vamos entender Deus enviou um profeta. Mas entender a mensagem mesmo, a revelação completa de Jesus Cristo, de toda a palavra, é somente quando nós chegarmos ao novo nascimento, a uma intimidade. É por isso que o povo, cada indivíduo tem que chegar a essa intimidade com Deus. Saber que o velho esposo morreu, o mundo morreu, o pecado morreu. E você tem se tornado uma nova criatura. Então você terá uma revelação espiritual do que Jesus realmente é. Foi isso que ele disse para Nicodemos. Então, irmão, não tem como nós chegarmos a um pleno entendimento de Deus sem o novo nascimento. De maneira nenhuma. Não. Nunca vamos chegar a um pleno entendimento. É por isso que Deus é mal entendido. Ele é a palavra. E Ele é mal entendido. Porque às vezes nós ainda estamos num estágio onde nós ainda temos nossa mente carnal, intelectual. Mas nós temos que morrer. Nós temos que morrer e nascer de novo realmente. E então ali nós vamos poder começar a entender o reino de Deus. Amém? Amém. Isto é a verdade. Amém. Ainda na mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado. Agora, nós vemos a promessa sendo cumprida. Cristo, a verdadeira liderança, vindo em sua noiva, fazendo as mesmas obras que ele fez no princípio, e se preparando e cumprindo sua palavra, assim como ele fez a princípio. Em São João 14, 12, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Então, a cabeça e o corpo estão se tornando um, em obras e em sinais e em vida, vindicando pelo próprio Deus, através da sua palavra prometida para os últimos dias. Ele prometeu isso nos últimos dias. Agora, se você é espiritual, você captará isso.
É por isso que nós falamos que o mensageiro foi o primeiro que chegou à maturidade. Porque a palavra se fez carne nele. E então, ele pode captar a revelação. Ele foi aquele primeiro que pôde chegar àquele nível de fé que nenhum tinha chegado. Ele chegou à perfeição. Mas então, aqueles que viriam agora, através dessa mensagem, é que poderiam também chegar a este mesmo lugar. Sim, Senhor. Ele levou um lá primeiro, mostrando, é possível todos vocês chegar a este lugar. Ele levou um homem por 30 anos e quebrou aquele homem. E levou aquele homem a uma condição onde ele não ouvia mais a sogra, não ouvia mais os pregadores. Ele ouvia somente a liderança, o cabeça. O cabeça tinha vindo para ele em 63. E então a partir dali agora, aquele homem agora podia. Deus tinha o domínio completo daquele homem. Amém? E assim é o que ele vai fazer com a noiva, com os indivíduos dele. Oh, sim. Oh. Aqui diz, irmão Joglair, a tradução correta da mensagem onde diz Jesus está namorando a igreja, as exatas palavras, na verdade, é Jesus está fazendo amor com a igreja. Amém. Fica bem melhor, né? A gente fala namorando porque está aqui, mas eu vi que não soa muito bem. Porque aqui está fazendo amor com a igreja espiritualmente. Amém? Obrigado, irmão. Creio que foi o irmão que nos passou aqui. Agora, nós vemos a promessa sendo cumprida. Ó, o cabeça e o corpo se tornando um em obras e sinais, vindicado pelo próprio Deus através de sua palavra prometida para os últimos dias. Ele prometeu isso nos últimos dias. Agora, se você é espiritual, você captará isso. Então, nós podemos ver que a ceia das bodas está próxima. Porque quando ele viu aqui que o cabeça tinha vindo e estava se tornando um agora, ele sabia agora que a unidade tinha vindo, e ele está dizendo, então nós podemos ver que a ceia das bodas está próxima. Agora, se eu nunca vê-los novamente, lembre-se, a ceia das bodas está próxima. Não é o casamento que está próximo, diz o profeta, é a ceia das bodas, porque ele agora tinha chegado a essa unidade perfeita com a palavra. Ele tinha visto que isso tinha chegado para ele agora. Estão, e então a ceia das bodas, e então o reino, de acordo com a promessa. Sim, Senhor. O grande milênio. Quando nós vemos toda essa grande revelação tríplice de Deus em Cristo, Cristo na igreja, e a vinda do reino, Adão e Eva redimidos de novo, ao jardim do Éden, na representação de Cristo e sua noiva. Então o reino vai ser restaurado de acordo com a sua promessa. Sim, isto é a verdade. O diabo não pode suportar isto. Essa é a razão porque esses reinos ecumênicos estão se estabelecendo. Essa é a razão porque eles todos estão entrando no que eles estão fazendo agora. O diabo, essa é a razão porque ele está uivando da maneira que ele está. Sua iniquidade tem sido, sua trama tem sido descoberta pelo Cristo ressuscitado e levantado na liderança sobre o seu corpo. Glória! Amém? O Cristo ressuscitado novamente. A ressurreição da palavra em plenitude debaixo do 7º selo. E então a liderança tem vindo para o seu corpo novamente. E então o diabo está uivando. Os sistemas religiosos estão uivando. Por isso, ele vai vir por cima para pegar essa semente da mulher. Porque sua trama tem sido descoberta. E então, ele vai vir para nos perseguir. Agora, isso mesmo, Cristo, a palavra. Ele era a palavra. E a igreja se torna a palavra, por ele fazê-la uma parte dele. E isto é a palavra novamente. Então, com respeito a que o diabo está uivando, porque isto está revelado. Está revelando quem ela é, que ela é a palavra. E o diabo está furioso, por isso ele está uivando. Nós estamos num tempo perigoso. Lembre-se, a Escritura diz que quando essas coisas começarem a acontecer, o tempo não mais é. Ela está desaparecendo. Quando nós vemos a manifestação, sim, terremotos em diversos lugares,
Oh, você viu isso, os anjos que desceram e investigaram Sodoma. Sim, Senhor, quando nós vemos esses sinais, terremotos em diversos lugares, e os sinais acontecendo, e o sinal do Filho do Homem, tudo isso mostra que a nossa hora está muito perto de sairmos dessa terra. Sim, Senhor, e há um só representado que está representando entre as igrejas. Será o próprio Cristo, vindicando-se a si mesmo, está vendo? Coisas espantosas acima nos céus e sinais embaixo da terra, certamente. Oh, o próprio Cristo, oh, identificado, e o diabo está uivando com respeito a isso. A verdade manifestada da palavra de Deus para esse dia. Sim, e sua igreja permanece sozinha. Ela não está enganchada com nada mais. Oh, como uma noiva que possui essa promessa. Ele me disse que ele retornaria para me buscar. E eu crerei. Estão vendo? Sim, Senhor. Para encontrar-se com a sua liderança, seu redentor, seu marido, seu rei, seu Senhor, seu amado, seu Salvador, no lugar de encontro provido. Ele tem um lugar para se encontrar com eles. Ele tem um lugar provido para encontrar-se com ela, que é no ar. Tudo tem sido completamente provido. Ele tem a ceia de casamento já preparada. Os convidados, já escolhido. Todos os anjos estão de pé ao redor. Seus servos em sentido. Haverá um encontro com ele nos ares, então. Este é o lugar que ele tem preparado. Mas primeiro ele quer que eu e você se torne um com ele. Que nós cheguemos a esse casamento, a essa unidade perfeita. Por isso é que quando o filho do homem rico veio lá de Chicago e fez a promessa para a filha órfã, fez a promessa para a moça órfã, ela estava fora da festa, estava fora da era de Laodiceia, estava fora daquilo que as primas ricas estavam tendo ali. Ela era uma desprezada. Essa é a noiva desse dia. Fora, ela é ferida, diz o profeta. Ela é como aquela estátua de Michelangelo que foi ferida, como Cristo foi ferido, a obra-prima foi ferida. A noiva também, essa obra-prima é ferida hoje. E assim estava a prima órfã ali, fora da era, fora do sistema. Mas quando aquele homem se cansou ali, daquelas primas, daquela festa, e ele saiu para fora, e então ele encontrou ela e disse: eu vou me casar com você. Ela aceitou a palavra dele, porque o irmão Branda diz: a palavra e a pessoa é a mesma coisa. Por isso, quando João ouviu a voz, ele se virou para ver quem falava com ele. E o irmão Branda diz nas eras: a palavra e a pessoa é a mesma coisa. Por isso ele disse: se você realmente ver a palavra, você realmente estará vendo a Jesus, amém? E é esse Jesus em forma de palavra que eu tenho visto, que você tem visto, que nós temos visto. E é a ele que nós vamos ver como ele é, amém? Sim, irmão. É esse casamento que tem que chegar para cada um de nós individualmente. Deixe a palavra se tornar carne em você. E então, nós encontraremos com ele nos ares. Amém? Vamos nos pôr de pé agora. Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, pela mensagem do entardecer, Pai, que tem vindo para os nossos corações, Senhor. E isto é o que está alimentando a tua noiva, Pai. É o avivamento da noiva agora, Senhor. É esses trovões ecoando para nós, revelando a Cristo, a palavra. É isso que ia produzir o avivamento da noiva. Levando nós a essa unidade perfeita, esse casamento aqui agora, para irmos à ceia das bodas do Cordeiro. Pai, abençoa cada um dos teus filhos que tem vindo. Deixe cada um de nós pensar sobre isto cada dia, que temos que chegar a uma unidade perfeita, a uma pedra de coroa individualmente para cada um de nós, Pai. Oh, o selo do Espírito Santo. Pai eterno, abençoa teus filhos e a todos que nos ouviram nessa noite, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos cantar agora? Estaremos saindo desta terra a encontrar nosso grande amado nos ares. Louvado seja o seu nome.
Estou de passagem nesta terra. Com muito tempo aqui estarei. Sou peregrino e estrangeiro, e anelo a minha casa voltar. Seu sangue o caminho tem limpado, seu sangue o caminho tem limpado. Breve, breve ao meu lugar regressarei, abraçarei os meus amados, e ao meu Jesus voltarei a ver. Voltarei à minha casa, voltarei, voltarei. Cidadão, eu sou do reino, ali tenho minha identidade, minha morada está no céu, corpo de glória, Ele foi me preparar. Voltarei à minha casa, voltarei à minha cidade, à minha pátria celestial. Cidadão, eu sou do reino, ali tenho minha identidade, minha morada está nos céus, corpo de glória, Ele foi me preparar. Sou de uma linhagem escolhida, uma nação santa e sem igual, de nação santa sem igual. Povo que Deus tem adquirido, um sacerdócio vivo e real. Eu não pertenço a esse mundo, eu não pertenço a esse mundo. Venho de um reino celestial, venho de um reino celestial. Minha família está me esperando. Logo com eles, logo com eles irei morar. Aleluia! Voltarei à minha pátria. Aleluia! Oh Deus, a minha cidade, a minha pátria celestial. Cidadão, eu sou do reino, ali tenho minha identidade, minha morada está nos céus, corpo de glória, Ele foi me preparar. Voltarei à minha pátria, voltarei à minha cidade, à minha pátria celestial. Cidadão, eu sou do reino, ali tenho minha identidade, minha morada está no céu, corpo de glória, Ele foi me preparar. Corpo de glória, corpo de glória, Ele foi me preparar.
me preparar. Corpo de glória, Ele foi me preparar. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Creio que estamos de passagem, né? Vamos ver aqui os que nos acompanharam, que avisaram aqui. Lúcia Rosa, de Assis Chateaubriand, filho do irmão Guedes, de Guaíra. Alceu e família, Wost e família, Josiana Antunes e família, Iracema, de Curitiba. Margarida, também de Curitiba. Juarez e Cladir Zufo, de Enéas Marques. Lindalva, Guiomar e Maria, de Guaíra. Dalete da Rocha, Mateus, de São José dos Pinhais. Sandro e família, de Vera Cruz do Oeste. Mônica, de Macaé. Aparecido, Zilda e Samuel, de Cosmópolis. João e família, de Ferraz de Vasconcelos. Gerson e família, de Ferraz. Uenes e família, de Mogi das Cruzes. Cleusi e família, de Indaiatuba. Edivaldo e família, de Itapevi. Josias e família, de São Paulo. Augusto Moraes e família, de Curitibanos. João Gomes, de Camboriú. João Alberto, de Chapecó. Hélio e família, de Florianópolis. Lázaro e Júnior, de Itajaí. Maria de Leusa, de Rio Negrinho. Sandra Lisboa, de Juiz de Fora. Juremi Gomes, de Osório, Rio Grande do Sul. Margarete, de São Leopoldo. Esther e Ricardo, de Belo Horizonte. José Batista, de Lagoa Santa, Minas Gerais. Ana Rosa, Nerci, Nádia e Nívia, de Rio Manso, Minas Gerais. Helenice e Ângela, de Sabará. Elazir e Eliana, de Sabará. Lenir, Ramai e Jorge, de Campo Grande. E Marcos Maia e família. E todos os demais que não nomearam, da mesma forma, Deus abençoe. E amanhã, se você não tiver uma igreja para ir, a partir das 18 horas, temos a transmissão aqui novamente. Que Deus te abençoe. Até amanhã, se Ele permitir.